Ai, caralho. Automaticamente sou professor e os alunos são oprimidos, tá? E a opressão, ela causa uma mágoa, uma marca. E isso, ao longo do tempo, pode se tornar violência. Mas a violência do oprimido contra o opressor é amor. Paulo Freire disse isso. Então, se os alunos estão revoltados com o professor, ele se junta e espanca o professor, de acordo com o Paulo Freire, isso é amor. Deixa eu ver. Vamos perguntar pro ChatGPT. Não. Em algum momento. Né? Em algum momento dessa obra, Paulo, eu perguntei, tá? Não, vamos, não dá, pô. Em algum momento dessa obra, Paulo Freire justifica a violência dos alunos para com o professor? Paulo Freire não justifica a violência dos alunos contra o professor em momento algum da sua crítica, incluindo a pedagogia, embora Freire critique profundamente a educação tradicional e a relação opressiva entre o professor e o aluno no modelo bancário. Ele defende uma transformação baseada no diálogo, na consciência de crítica e na não violência. Eu vou colocar aqui. Um sujeito disse que Paulo Freire ensina que seus alunos, eu vou transcrever aqui, os alunos, no chat GPT é comunista, os alunos baterem no professor. Isso é um gesto de amor. Essa afirmação possui alguma base na obra? Vamos ver, pode ser que tenha, pô. Vamos ver. A afirmação que o Paulo Freire ensina os alunos a bater no professor, isso é um gesto de amor, não tem nenhuma base no pensamento. Na verdade, essa ideia distorce completamente os princípios defendidos por ele. Freire nunca defendeu qualquer tipo de violência física ou simbólica como forma de educação social. Ele também adverte sobre a magia dos oprimidos, ao buscar libertar-se e reproduzir o comentamento. Lá, presta atenção aqui, gente. Freire também adverte sobre a armadilha de os oprimidos, ao buscarem libertar-se e reproduzirem o comportamento dos opressores. Exatamente. Ué? Reproduzir. Freire é. Ué? Eu não sabia que... Para ele, a violência é uma característica das relações de opressão que deve ser superadas. Ué? Quem tá mentindo? Então, se você acha isso certo, Faz o L. né? Alguma coisa tá errada. não... E na hora que você tira... E o Loconte tá babando, né, Loconte? Você babando ali, ó. O cara falando tudo isso e o Loconte assim, ó. É duro. Relação de poder, isso é Paulo Freire que tem nas escolas, e isso foi uma das coisas que acabou com o ensino no Brasil. Você tirar a relação de poder. No Japão, que você usa tanto como exemplo, o professor é Deus dentro da sala de aula. É isso. No Japão, você sabia que no Japão o imperador só se curva por... O Luigi acadêmico de ChatGPT é minha nova personalidade. Mas, porra! E o Loconte assim, ó. Tá? Aqui o professor, você fala, não, o professor ele tem que ser igual ao aluno. Não, eu não posso, por definição, claro. ser igual ao aluno. Segundo Paulo Freire, o professor deve ser igual. O professor deve ser igual ao aluno dentro da sala de aula. Ou seja, não deve existir hierarquia, porque não é tão simples assim. Não deve existir hierarquia, porque não é tão simples assim. O professor e o aluno não devem ser iguais em termos de conhecimento ou função. Mas a relação entre eles deve ser baseada no diálogo, na colaboração. Essa é a ideia da hierarquia entre-relação, uma espécie de hierarquia entre-relação. Ao invés de uma hierarquia opressiva, embora não defenda a eliminação total da hierarquia dentro de uma sala de aula, Freire argumenta que o professor não deve adotar uma postura de autoridade absoluta, como acontece na educação bancária, no modo que ele critica. Então tem diferentes papéis aqui, mas não de autoridade absoluta. Os dois têm diferentes papéis, mas não de autoridade absoluta. Então, vamos lá,
nem precisa do resto, né? A hierarquia tradicional é criticada. Ele fala o que fala, Paulo Freire critica a hierarquia tradicional opressiva. O professor é visto como o único possuidor do saber. O aluno é um receptor passivo. Ele rejeita a ideia de que o professor deposita conhecimento no aluno. Na prática, perpetua a opressão. Vamos lá. Então, usar Paulo Freire já é estúpido pra adulto. Pra criança, meu, é um crime. Eu sei o método do Paulo Freire para educar durante a época de pandemia. Só que eu estava falando ontem, eu não gravei esse vídeo. E na época de pandemia eu usei o método do Paulo Freire para alfabetizar minha filha e funcionou. Certo? Crime. É crime. Porque eu entrei já em contato com o Paulo Freire porque eu fiz licenciatura. E funcionou normal, tem um letramento maravilhoso. Usar Paulo Freire pra criança. Cadeia, da cadeia. É contra a hierarquia, tanto é que... É, não, eu não sou marxista, eu tenho críticas. Tá. Mas eu gosto de hierarquia, eu foco muito mais em desenvolvimento econômico, essa parte do Paulo Freire. O seu Rolandinho me falou que você não é esquerda. Ele falou, ele é legal. É, eu não sou Ele é- esquerda... Ele falou, ele é esquerdista revolucionário, mas ele não é esquerda. Tô brincando. Muito Tô ao contrário. Tô brincando. Eu sou muito reformista É. no método da reforma. Essa parada... Cara, se eu tô na mesa com esse cara, eu faço pergunta até ele nunca mais querer. Não, tem que fazer, cara. Você tem que fazer esses caras destrinchar. Tá ligado? Tem que ir até a veia do negócio. Sabe? Tem que ir até a veia. Tem que vai fazendo pergunta. Vai atolando o cara. Ele tem que ter um motivo, entendeu? Você do Paulo Freire não me Lê o livro. Cara, eu duvido que você não vai se indignar. Daqui eu tô focado muito no desenvolvimento Mas econômico. tenta. Não lê. Vai mexer com o número. Texto hoje em dia é mais fácil. O cara. Tô falando sério com vocês. Hoje em dia é mais fácil o cara aprender física quântica do que ele interpretar um texto escrito no Story. É uma parada que tá assustadoramente grave nesse país. É a falta básica de ler e é muita literalidade, cara. Nossa. Daqui uns 10, 20 anos eu pego isso aí. Porque pra mim é o mais importante mesmo é desenvolver as matrizes econômicas, né? Mas é importante. Sim, também. legal. É. Até porque eu vou falar uma verdade, que é uma coisa Fala uma que verdade, você Minho. não se preocupa tanto. Fala, Mins. Cara, a economia é a base do negócio. cara- Se você tiver a grana, todo o resto dá jeito. Mas tem coisas que precedem isso. Sim. Ensino, Não é. cultura precede isso. O dinheiro... Ó, Por que, louco? Esse é o melhor exemplo. Cara, olha só que interessante. Eu mesmo sendo de esquerda, eu reconheço que as ajudas financeiras que vão pra África são mais prejudiciais, digamos assim. Boa, esse debate que... pera aí. Aqui, ó. Já gastei muito tempo isso aqui. 20 minutos escutando. Vamos ver esse mano aqui, ó. Esse mano aqui é da hora, os vídeos dele. Ó. Saber que uma pessoa é burra do que ela falar mal do Paulo Freire. E eu vou provar isso aqui agora. Me mandaram um debate em que duas pessoas que não leram Paulo Freire debateram Paulo Freire. Sobrou pro Loconte. Vai, Loconte. A primeira coisa Vai, que Loconte. eles fazer é desqualificar o currículo do Paulo Freire. Primeiro é o seguinte, o currículo do Paulo Freire já é uma fraude. Acho engraçado tentarem diminuir o honoris causa, que é tipo a maior honraria que você pode receber, porque, e até o Lula tem. Não, mas se é tão fácil, assim, quantos você tem? Pô, você tá falando que é fácil, eu espero que você tenha uns 50, porque se você não tiver nenhum... Ontem, acho que tá aqui no GPT, tava até comentando ontem o honoris causa do Lula, o motivo dele ter recebido 88 títulos e tal, concedidos pelas universidades e tal, e justamente pelo processo, pela implementação, principalmente do Bolsa Família. O Bolsa Família se não me massa lá em Campinas, é um projeto pequeno assim dentro da cidade, e o cara consegue implementar isso para o país inteiro. Lógico que não ele sozinho, mas usar a força, né, os aparatos do governo. Você precisa, com certeza você precisa criar coisas, criar, enfim, formas de cadastro. E a gente está pensando aqui, cara, você não tinha nem banda larga direito nessa época aqui, né, cara? E quando é o Bolsa Família? Deixa eu perguntar aqui pro gente, aproveitar aqui. Quando é a implementação do programa Bolsa Família? Irmão, 20 de outubro de 2003, você não tinha nem lei direito. Eu já trabalhava, comecei a trabalhar no negócio. Né? Comecei a trabalhar em 2005, assim, fazendo
mexendo já mais ou menos com o computador, tá? Usava um 3.2. A fusão com os lugares que estão no passado, tá? Aí ele aproveita esse sistema então, de cadastro para poder mas depois tem novos canais, depois para ampliar, assim. Uma implementação disso, né, cara, te dá um título, tá? Então, assim, universidades. E aí esse cara, em certa altura do vídeo, ele fala que essa verdade para isso assim, é só viés político, sabe? Mas você vê que é econômico, não é político, não é necessariamente político, é econômico. Que é uma das coisas que o GPT elenca como primeiro, como favorito, assim, é justamente ele implementou, né, ajuda a reduzir significativamente a pobreza. Isso daqui não é um dado político, meramente, é um dado econômico. Então é muito, sabe? Depois ele vai explicar o que é uma tese. Mano, esse bicho é muito esquisito. E tá falando que é fácil? Significa que você não consegue fazer coisa fácil? Porque não é só falar, tem que provar também. Se eu falo que sua mãe é fácil, é porque a gente analisou a amostragem de caras que já ficaram com ela. Não é só falar por aí. Na época de Paulo Freire, 80 anos atrás, era um pouquinho diferente, sabe? Por exemplo, ele fez direito porque era o único curso de humanas que existia no estado dele. Não tinha doutorado dentro do Harvard. Não dava pra você ir no Mackenzie, pedir um doutorado e te entrega um doutorado. Existe um negócio chamado contexto social. Algo que você saberia se tivesse estudado Paulo Freire. O que é um doutorado, tá? O doutorado, você vai expandir o limite do conhecimento. É obrigatório que... Olha que geralzão, mano. Olha que geralzão. Expandir o limite do conhecimento. Um doutorado não expande necessariamente o conhecimento. Se ele tivesse lido Damascus, a estrutura das revoluções científicas, sabe? Damascus diz lá que há um avanço científico, um avanço que você tem uma determinada parte da ciência, através do método, não quer necessariamente dizer que avança alguma coisa, mas sim que está em ligação com a história presente. Então, às vezes é uma outra perspectiva, um doutorado pode oferecer uma outra perspectiva sobre um outro objeto, sabe? Sobre o mesmo objeto que já foi avaliado, de repente. Então, é tipo aquela visão de paralaxe, você vê a mesma coisa de outro ponto de vista. Não tem nada de... é um avanço de conhecimento. Avanço de conhecimento é uma palavra muito... um uso muito restrito da palavra. Necessariamente o que é, né? Conhecimento está preso em nada. Assim. Um avanço de conhecimento. Que não é obrigatório no mestrado. É obrigatório... Não é obrigatório no mestrado, mas a gente faz no mestrado. A gente faz isso que você chama de avanço no conhecimento, porque você tem que fazer revisão de bibliografia e tal, não sei o quê. Que não é necessariamente um avanço de conhecimento. Tem mestrado que você pode pegar em bancos de tese, mesmo que tem disponível, bancos de teses e dissertações, que você vê que tem gente estudando coisas que não foram estudadas, praticamente não foram estudadas. Ou seja, você já tem uma formulação de um doutorado em dissertações de mestrado. No doutorado, eu trazer uma contribuição nova para a ciência. Tá? Pelo menos ciências exatas, né? Humano... Aí, pelo menos ele fala, pelo menos ciências exatas. Não, ciências exatas foi derrubada lá no começo do século XX, lá pelos caras lá da Bertrand Russell, só pelo menos as ciências exatas. Deus, não ciências exatas até hoje, pelo amor de Deus, não é possível. Ciências exatas, eu dei até o exemplo ontem, uma menina que deu uma nova fórmula. Menina descobre nova resolução de Bhaskara. É apenas um outro ponto de vista sobre uma coisa que já era resolvível, sabe? Tipo, é um negócio meio esquisito, mas tudo bem. Ponto de vista esquisito, muito esquisito. O cara fala que o cara já... Pessoa atacando aí, né? Eu tenho vídeo, tem essa outra coisa. Primeiro mestrado em educação do Brasil é de 1969, 6 anos depois do experimento dele, enquanto ele estava exilado do Brasil. O primeiro doutorado em educação é de 1976. Então não, ele não tem um doutorado porque ele estava muito ocupado revolucionando a educação mundial 13 anos antes disso ser possível. Já leu algum livro do Paulo Freire? Não. Finalmente alguém que pensa nessa mesa e fez a pergunta certa. Essa é a primeira gente do vídeo. Um responde honestamente e outro mente.
Porque ninguém leu, agora o que Aí, ó. A dupla de Westeros ganharam elogio. mentiu que leu tem autoridade. E tudo que ele fala ali é tido como verdade porque ninguém tem como rebater ele. Esse é o dano que podcasts causam ao conhecimento. Um burro recebe uma plataforma para espalhar a desinformação com autoridade. Um só burro desinformou 180 mil pessoas de uma vez só. Qualquer espectador que não tem conhecimento do assunto agora está nas mãos de um charlatão com autoridade. Por isso que podcast é a plataforma preferida do mentiroso. Se ninguém contesta, se é só uma conversa, eu posso falar o que eu quiser. Aquelas histórias do Kim e do Nicholas em que, eu falei com o meu professor, a classe inteira aplaudiu, fomos todos felizes. Tudo isso é mentira. Só que eles falam isso numa plataforma que não tem contestação e que eles não precisam provar. Ele fez uma coisa boa, que é óbvia, qualquer idiota. Se você, professor, faz isso normalmente. Percebe a maneira canalha de falar? Ele chama de idiota a primeira pessoa que falou sobre. E ele ainda chama Paulo Freire de óbvio, mostrando que ele não faz ideia de como o conhecimento funciona. Chamar algo de óbvio depois de 100 anos é a mesma coisa que você fala assim, Newton não contribuiu muito com a ciência, porque todo mundo sabe. O Colombo tinha parece uma frase, né? Depois que colocaram a primeira vez no ovo em pé, aí fica fácil, né? Sabe hoje em dia que tem gravidade. O conhecimento ele é um contínuo. Há 200 anos o médico não lavava a mão antes de cirurgia. Mas é óbvio que médico tem que lavar a mão antes de cirurgia. O que é óbvio hoje não era óbvio ontem. Ele ficou óbvio porque alguém falou pela primeira vez, seu imbecil. Paulo Freire é mais difícil. Você não entende nada do que o cara fala. Primeiro... Mas o resumo desse vídeo é um cara de exatas desprezando humanas ao mesmo tempo que ele prova que humanas é difícil demais pra ele entender. É a raposa falando que a uva que ela não consegue pegar tá verde. Paulo Freire é mais difícil pra você, porque você não tem vocabulário pra entender. Seria o mesmo que eu ler um dicionário chinês, não entender nada e achar que eu sei falar chinês. Essa é a diferença do burro pro inteligente. O burro lê um livro, não entende e bota a culpa no livro. O inteligente lê algo que ele não entende e ele cala a boca pra sempre naquele assunto enquanto ele não entender aquilo. O cara assumiu que ele não entende Paulo Freire e a culpa é do Paulo Freire. Sabe o cara que vai mal na prova e acha que o professor tinha que ter feito uma prova mais fácil pra ele? Você não entende nada do que ele fala porque você não é capaz de entender. Mas mesmo assim você acha que você tem que dar a sua opinião sobre. Entende como a percepção de inteligência tem muito mais a ver com falar rápido e com confiança do que realmente ser inteligente? Paulo Freire é usado na escola hoje, que muita gente fala, eu já ouvi falar isso. Pra ouvir não acaba. Educadores falando isso. Esse cara é a única pessoa inteligente dessa mesa e eu sim. Também é o Robert Baratheon, mano. Ele derrotou Raegar Targaryen no tridente, mano. Com uma machadada, com uma martelada no peito, cara. É o Robert Baratheon, cara. Quebrou a dinastia Targaryen, mano. É o rei de Ué. Não tem. E o Mindinho só ali, ó. Sinto muito que ninguém ali era capaz de responder as suas excelentes perguntas. O Paulo Freire foi preso em 64 e exilado por 16 anos. Então vocês acham que a educação brasileira usa o método dele? Tem bastante, tá? Mas o burro não perde a oportunidade de ser burro. Não contente em assumir que ele não entendeu, ele resolveu provar. E eu vou deixar um trechinho maior agora, porque eu nunca vi algo tão burro quanto essa próxima fala dele. Mas primeiro, se você lê a pedagogia do oprimido, ela é absurda. O cara que concordar com aquilo, ele tem um problema mental. Porque tem coisas lá do tipo assim, o aluno é o oprimido e o professor é o opressor. Já começa errado. Tá sempre a relação de poder, é uma coisa bem marxista mesmo. Sempre luta de classes, relação de poder. Então eu sou professor, eu automaticamente sou opressor. Eu não posso gostar daquelas crianças ou dos meus alunos e querer ensinar eles. Eu automaticamente sou professor e os alunos são oprimidos, tá? E a opressão, ela causa uma mágoa, uma marca. E isso ao longo do tempo pode se tornar violência. Mas a violência do oprimido contra o opressor é amor. Paulo Freire diz isso. Então se os alunos estão revoltados com o professor, eles se juntam e espancam o professor, de acordo com Paulo Freire, isso é amor. O Brasil tem pedagogia tecnicista. Você decora, aceita e ponto. Você é treinado para ser um funcionário. Você aprende coisas, você repete coisas, você segue ordens. Tem nada a ver com Paulo Freire. A pedagogia, ela focava na formação e na autoridade do professor. O Paulo Freire entende que essa pedagogia é alienante e precisa ser focada no aluno para ser libertadora. Freire entende que a educação é a maneira com que o oprimido recupera o seu senso de humanidade e assim ele pode superar a sua opressão. Mas para isso acontecer, tem que partir do próprio interesse do oprimido, do aluno. O modelo pedagógico que coloca o professor acima do aluno, de hierarquia, coloca esse aluno em mais uma situação de opressão. E é nesse contexto que o professor se comporta como opressor. Ele sugere que o professor deve repensar o papel dele nesse ciclo de opressão constantemente para nunca acabar voltando para ele. E para essa educação ser realmente libertadora, o aluno deve se tornar o próprio exemplo da sua luta. O professor é o vetor da libertação do aluno de si mesmo. Por isso, educar é um ato de amor.
Eu não sou um especialista em pedagogia ou Paulo Freire. Eu sou mestre em comunicação e semiótica. Eu estudo o sentido, a simbologia, a intenção do discurso. Caraca, que sapatada. Então deixa eu te explicar de onde vem esse ódio ao Paulo Freire, e é bem simples, viu? O experimento de alfabetização do Paulo Freire aconteceu em 1963, numa comunidade no Rio Grande do Norte, onde ele se propôs a alfabetizar adultos em 40 horas. 40 horas? Vocês falando dias? 40 horas? 40 horas depois, mais de 300 pessoas foram alfabetizadas. Agora vamos entender o contexto que fez isso ser revolucionário e perigoso. Nos anos 60, o Brasil tinha 46% de analfabetos. Quase metade do Brasil não sabia ler e escrever. O que é triste por si só, mas é cruel quando você entende que naquela época só tinha direito ao voto quem era alfabetizado. E é daí que veio o problema do sistema com o Paulo Freire, porque ele encontrou um método rápido e eficaz de dar poder político para a camada mais baixa do Brasil. Essa é a parte inaceitável. Daí começa a campanha de difamação. Sem exceção, toda vez que você vê alguém falando mal de Paulo Freire, saiba que você está de frente com uma pessoa burra. Que ela está reproduzindo uma opinião que foi plantada na cabeça dela por uma classe que não aceitou abrir mão de poder político. E que começou um processo de difamação que funciona até hoje porque o método do Paulo Freire nunca foi implantado no Brasil. Você está de frente para um oprimido que não se libertou de nenhuma de suas correntes e nunca teve um pensamento próprio na sua vida. Não tem jeito mais fácil de saber... Rapaz, que sapatada! Puta que... Nossa senhora do céu, que tamanho de esculacho. Meu amigo do céu, que tamanho de esculacho. Caramba. Não, porque até eu que sou um completo ignorante, sem estudo, sem leitura, sem base. Quando ele fala assim, não, o Paulo Freire colocou aluno como oprimido, professor como opressor. E ele levar isso na total literalidade, sem nenhum tipo de... Tipo assim, pô, deve ter um contexto, vamos perguntar pro chatinho GPT, né? Não é possível. Pô, o Paulo Freire achar que os alunos têm que formar uma gangue, surrar o professor, pô, não é possível que o Paulo Freire... Que sapatada, tá louco. Deus do céu. Essa foi a pior sapatada que eu vi alguém tomar. Show da live. Puta merda, esse mano é bom, hein, cara. Ah, não, ele é bom.